Oi, Brasil! Oi, mundo! Oi, amores, tudo bem? Meu nome é Camila Florencio e eu vim fazer a segunda parte do vídeo sobre como trazer seu animalzinho para a Europa. Nesse vídeo, na verdade, eu vou responder dúvidas que o vídeo anterior gerou. Então, roda a vinheta! Antes da gente continuar, já se inscreve no canal, ativa as notificações e deixa um like nesse vídeo, tá? Se você não viu esse primeiro vídeo que eu tô falando, vai estar em algum lugar aqui nos cards, então clica pra você assistir pra continuar vendo esse. Quando eu fiz esse primeiro vídeo sobre trazer a Lisa para Portugal, eu fiz um post com ele no grupo Transferências de Animais Domésticos para Portugal. Esse grupo tá lá no Facebook e foi um grupo fundamental durante todo o processo pra gente. A gente encontrou muita informação que a gente utilizou, que foi fundamental como um guia pra gente mesmo. Eu vou deixar o link do grupo aqui nos comentários, eu vou responder hoje algumas perguntas que apareceram nesse post e também alguns esclarecimentos de informações que eu não sabia porque pessoas que tiveram experiências diferentes. Então vamos lá. A primeira descoberta tem muita relação com o sermãozinho que eu dei no vídeo anterior, falando não adianta fugir, não tem choro nem vela, blá blá blá. Mas nem todas as vigiagros exigem que você leve o seu animalzinho no dia da emissão de CZI, que no vídeo passado eu falei CVI em todas as vezes, sabe-se lá Deus por quê. Algumas pessoas disseram que no Rio e em São Paulo não é necessário levar o bichinho. Como eu contei pra vocês, eu fiz o nosso processo em Belo Horizonte e eles exigiram que a gente levasse a Lisa lá. Então o que eu recomendo é que você ligue pra Vigiagro e confirme se é necessário levar o bichinho ou não. A Lisane, beijo Li, até breve, hein? Ela perguntou se na Vigiagro preciso dar o endereço da Europa. E a resposta é sim. Quando a gente veio, a gente não tinha um endereço definitivo ainda, então a gente passou o nosso endereço do apartamento de temporada que a gente tinha alugado para o primeiro mês, não teve problema nenhum. No CZI, eles colocam tanto o endereço do Brasil como o expedidor do animal, quanto o destinatário, que já é o endereço aqui de Portugal. Então não tem problema ser um apartamento de temporada ou um lugar que você vai ficar por pouco tempo, que depois você faz uma atualização no cadastro aqui em Portugal, que eu vou falar isso no próximo vídeo. A Lisane perguntou ainda se o agendamento que precisa ser feito na Vigiagro tem que ser dentro dos 10 dias antes da viagem. E na verdade o agendamento não precisa ser feito nesses 10 dias antes. Você pode ligar quanto tempo quiser de antecedência, mas precisa sim que ele seja feito dentro desses 10 dias, porque o atestado médico tem validade só de 10 dias até a emissão do CZI. Então você liga com antecedência para não ter problema de data e etc, mas é importante que seja feito com antecedência, mas a ida a Vigiagro seja dentro dos 10 dias antes da viagem. Outra dúvida foi sobre o microchip. A Fabilene perguntou qual tipo que a gente colocou na Lisa. O nosso, como eu falei no primeiro vídeo, foi da marca Back Home. É fundamental que o microchip aplicado corresponda aos padrões europeus. Eu vou deixar a norma ISO aqui na tela para vocês darem uma olhada. Isso é fundamental porque no aeroporto do seu país de destino, a veterinária ela vai fazer a leitura do microchip e o leitor dela precisa ler o microchip que está no seu animalzinho. Então tem que corresponder a essas normas. Eu vou falar mais também sobre a chegada, sobre qual foi o processo com a veterinária no aeroporto no próximo vídeo. E por fim, a Isis, que também tem um canal super legal aqui no YouTube, eu vou deixar o canal dela aqui nos cards, um dos cantos, vocês vão descobrir em breve. Ela veio para Porto com o Fred, que é o cachorrinho dela, e ela fez o seguinte comentário, que também foi muito esclarecedor para complementar as informações que eu tinha deixado. Para quem mora em São Paulo, a coleta do sangue para fazer a sorologia também precisa ser feita em alguma clínica, porque a zoonose não faz essa coleta. Então, alguma clínica precisa coletar o material, fazer o que ela chamou de sorolizar, que é fazer a mistura do sangue com algum componente, alguma coisa do tipo, para sim levar na zoonose. Então, mesmo para quem mora em São Paulo, precisa recorrer a alguma clínica. Na verdade, isso deve diminuir o custo de qualquer forma, porque não tem um transporte do sangue para uma cidade para outra, mas ainda assim você vai ter o custo com a clínica. Bom, as questões foram essas, espero que tenha ajudado mais gente. Não esqueçam de deixar seus relatos aqui nos comentários para complementar as informações e para a gente se ajudar em geral, né? Vou deixar o link do grupo aqui nos comentários, não deixem de participar porque ele é muito legal, é muito esclarecedor, tem muitas informações que a gente acaba se perdendo em meio a esse mundo da World Wide Web. E no próximo vídeo, como eu já prometi, mas ia ficar muito longo se eu fizesse tudo de uma vez, eu vou contar sobre como foi a viagem daquela pequena monstrinha, como que foi dentro do avião e principalmente os processos de chegada aqui. Até a próxima. Tchau, gente! O gato de vocês também gosta de tapinha na bunda? Olha aqui.
Que neném. Um caço. Ó. Trazer gatos para Portugal, né? Tá nisso.